Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902 e faleceu em 17 de agosto de 1987, na cidade do Rio de Janeiro. Pela insistência familiar para que tivesse um diploma, formou-se em farmácia na cidade de Ouro Preto. Entre inúmeros feitos, fundou com outros escritores a revista, que apesar de vida breve, foi um importante veículo de afirmação do modernismo em Minas. Porém, no começo de sua carreira, o modernismo não chega a ser dominante, nem mesmo nos primeiros livros, Alguma Poesia, de 1930, e Brejo das Almas, 1934, em que o poema Piada e a Descontração Sintática pareceriam revelar o contrário. No volume Alguma Poesia, Drummond abre o livro com o poema de 7 faces, que se tornaria um dos seus poemas mais conhecidos. Faz parte do livro também o polêmico No Meio do Caminho. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Por causa do poema No Meio do Caminho, Drummond chegou a ser ridicularizado por críticos. Reclamavam da banalidade, da simplicidade e de como ele ironiza os costumes e a sociedade em seu amargor e desencanto. Bom ou ruim, Drummond desdenhou a polêmica e disse que só queria mesmo fazer um poema chato, repetitivo. Conseguiu que seus versos se repetissem incansavelmente na memória de todos. Este poema Pedra no Caminho, que ficou um tanto conhecido, realmente ele despertou um certo movimento, não digo de indignação, mas de irritação, porque ele era tão simples, era tão barato, por assim dizer, as palavras eram tão poucas, que as pessoas diziam: puxa, mas como é que isso pode ser um poema? Um poema tem que ser complicado, um poema tem que ter adjetivos brilhantes, tem que ter frases inteligentes, tem que ser notas eruditas. E o meu poema não tinha nada, mas exatamente a minha intenção era essa, era fazer um poema com o mínimo de palavras, bem repetido, bem massacrante, bem chato. A poesia de Carlos Drummond de Andrade era facilmente entendida e captada pelo grande público, o que o tornou poeta popular, o que não quer dizer que seus poemas fossem superficiais. Eu já ouvi essa. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tropecei. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. E agora, José? Não se pode determinar exatamente as fases de Drummond, pois isso sempre esteve em mudança, mas espanta um pouco o fato dele mudar a sua perspectiva sobre o mundo, sua linguagem e, consequentemente, sua poesia em tão pouco tempo. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. A noite caiu na minha alma, fiquei triste sem querer. Uma sombra veio vindo, me abraçou. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Os amantes se amam cruelmente, e como se amarem tanto, não se veem. Um se beija no outro refletido. 2 amantes que são? 2 inimigos. Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera de que do abdômen brote a flor do homem? Como se fazer a si mesmo antes de fazer o homem?
fabricar o pai e outro pai e um pai mais remoto que o primeiro homem. Quanto vale o homem? Menos? Mais que o peso? Hoje mais que ontem? Vale menos velho? Vale menos morto? Menos um que outro, se o valor do homem é medida de homem? Como morre o homem? Como começa a... Vem daí o rigor que beira a obsessão. Em Sentimento do Mundo, 1940, em José, 1942, e sobretudo em A Rosa do Povo, 1945, Drummond lançou-se ao encontro da história contemporânea e da experiência coletiva, participando, solidarizando-se social e politicamente, descobrindo na luta por vários ideais a expressão da vida como um todo. Demonstra em suas obras-primas e livros a sua plena maturidade mantida sempre. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito. Por isso frequento os jornais. Me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. A gente não realiza mais as coisas da mocidade, pelo menos a gente pensa e curte elas em pensamento. Então a atividade literária é uma dessas. Você pode continuar indefinidamente, né, enquanto não vier aquela esclerose, né, o derrame, coisa assim trágica. Você pode continuar escrevendo impunemente.